Bom dia, meus caros, novamente com vocês para darmos continuidade ao trabalho que estamos nos propondo fazer, que é estudarmos um pouco essa doutrina que é de importância capital para vocês que estão em formação, e certamente muitos de vocês que realmente farão essa matéria, ingressarão no ministério pastoral. É necessário que haja um conhecimento bastante acurado dessa doutrina, a fim de que erros não sejam cometidos, porque às vezes o erro é cometido por desconhecimento do fato. Então, eu me proponho a trabalhar com vocês, visando esclarecer de tal forma que realmente vocês não venham futuramente incorrer em erros que possam reprovar vocês diante daqueles que conhecem a doutrina e que primam por praticá-la na igreja e na própria denominação. Então nós estamos estudando realmente a eclesiologia congregacional. É verdade que a palavra, como foi dito na aula passada, ela tem um sentido bem geral, porque a eclesiologia é realmente uma das facetas da teologia que a gente estuda, teologia sistemática. Mas no nosso caso, nós estamos especificando para que realmente nós estudemos aquilo que diz respeito ao nosso sistema congregacional, que tem base bíblica e, portanto, podemos fazer essa afirmação de uma eclesiologia congregacional ou denominacional. Então, nós já vimos na aula passada os aspectos relacionados com esse assunto e creio que vocês realmente devem ter visto aquilo que nós colocamos para vocês e devem ter feito as suas conclusões. Espero que vocês não prescindam da Bíblia, especialmente do Novo Testamento, para realmente aferir aquilo que está sendo colocado nessas aulas diante de vocês. Então hoje a gente quer trabalhar a questão relacionada com a origem da igreja. Há uma certa discussão a respeito disso, quando que a igreja se originou, então levantam-se algumas questões e às vezes as opiniões são divididas. Mas eu quero ficar com aquilo que realmente, no meu modo de entender, a Bíblia coloca para nós. Então a origem da igreja, ela está basicamente no conselho de Deus. Então, se você acompanhar a leitura em Efésios capítulo 1, versículos 3 a 6, que eu passo a ler, nesses versículos está dito o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, nesses versículos que lemos, Efésios 1, 3 a 6, a gente pode responder algumas perguntas. A primeira delas: onde é que a igreja teve a sua origem? Então o texto responde que a origem da igreja está na mente divina. É o que se lê no versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Nos escolheu nele. Então, a origem da igreja, que estamos afirmando que está no conselho de Deus, ela tem realmente, basicamente, o seu início, o seu princípio na mente divina, conforme Paulo escreve aos Efésios. Quando? Seria a segunda pergunta. O mesmo versículo 4 nos responde. Já li e retorno à leitura. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Então, quando que a igreja se originou? Nós dissemos inicialmente que ela se originou na mente divina. Mas quando? Aí o texto diz que foi antes da fundação do mundo. Então a igreja não é, como alguns poderiam entender, Israel que não deu certo. Então Deus trabalhou, Israel planejou algo para Israel
e esperava que Israel desse certo, Israel não deu certo, então Deus veio com o plano B, e o plano B criou a igreja. Isso não é verdade bíblica. A afirmação de que realmente a igreja, ela se originou em Deus, na mente divina, antes da fundação do mundo. E a terceira pergunta, para quê? Aí o versículo 6 vai nos responder a essa pergunta, com o propósito de manifestar a graça de Deus. Se você estiver, e espero que esteja com a sua Bíblia aberta, você vai ler: para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, com o propósito de manifestar a sua graça, ou a graça de Deus. Então, entendemos dessa maneira, e eu espero que vocês realmente possam, tomadas estas definições, ou essas explicações aí, embora sejam bem sucintas, vocês possam trabalhar mais essas questões e concluírem realmente o que está exalado da palavra de Deus por suas próprias, por vocês mesmos, independentemente de afirmações de quem quer que seja. Está entendido assim? Espero que seja. Bem, historicamente, agora vamos pensar no aspecto histórico. Quando a igreja iniciou na Terra? Então nós vimos que ela tem a sua origem em Deus, na mente divina, antes da fundação do mundo. Mas, historicamente, entre nós, então, a afirmação que eu faço é de que, historicamente, a igreja surge no dia de Pentecostes. Porque dizer que a igreja começou com a chamada dos 12 apóstolos, a gente não tem realmente as características de igreja no colégio apostólico. A gente vai ter características realmente de igreja a partir do Pentecostes. É claro que eu não posso afirmar que realmente a igreja é posterior à morte e ressurreição do Senhor Jesus. Não é bem isso. Jesus chama os 12 e ali eu poderia dizer que está o embrião da igreja dos 12 apóstolos, liderados e pastoreados pelo grande pastor, o Senhor Jesus Cristo. Mas, historicamente, como eu estou afirmando, é a partir de Pentecostes. Se você abre a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16, e versículo 18, você vai ver uma palavra do Senhor Jesus a respeito de igreja. E é interessante notar que a palavra igreja no Novo Testamento, ou melhor dizendo, nos Evangelhos, nos 4 Evangelhos, só aparece aqui no Evangelho de Mateus. Então, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, Jesus está falando a respeito da sua igreja. Ele diz que ele edificaria a sua igreja, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então esse é o anúncio da igreja, nesse versículo 18 de Mateus 16. Aí a gente vai para o livro dos Atos dos Apóstolos, e vocês devem conhecer bem esse livro, aliás, é o livro que eu recomendaria para vocês que estão estudando agora a eclesiologia denominacional, que fosse um livro de leitura obrigatória. Os 28 capítulos de Atos dos Apóstolos, para quem está estudando doutrina da igreja, realmente esse livro é imprescindível. Então não deixem de fazer a leitura, não aquela que você já fez, mas agora uma leitura realmente voltada para o que vocês estão estudando, como se fosse o caso de estudar a história da igreja. É necessário que alguém, ao estudar a história da igreja, especialmente a igreja nascente, primitiva, que realmente recorra à leitura dos Atos dos Apóstolos, que é o primeiro livro histórico da igreja criada, fundada, iniciada por Jesus Cristo. Então, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 2 a 4, depois no capítulo 4, versículo 32, e ainda voltando ao capítulo 2, versículo 47, parte B, então a gente vai ver que aquele enunciado de Jesus, ou melhor, aquele anúncio de Jesus, em Mateus 16, 18, ele se cumpre ali. Então ali está o escritor de Atos dos Apóstolos, que nós afirmamos que foi realmente o Dr. Lucas, o grande historiador. Ele então vai dizer, contar para nós que realmente a igreja começa a sua carreira, tem ali o seu início, e
O versículo 47, parte B, vai dizer que a cada dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se convertiam. Então ele promovia a conversão e ele acrescentava à igreja, à comunidade, aqueles que iam sendo salvos. Hoje a gente percebe que há uma inversão. A igreja está acrescentando pessoas para depois trabalhar com elas a fim de que elas se convertam. Então isso é uma inversão, porque o que se lê nos Atos dos Apóstolos é que a conversão ela precede ao ingresso na igreja no sentido realmente formal. Então Deus converte, o Espírito Santo regenera e esse regenerado, esse convertido, então ele é levado à igreja, ele acresce o número dos salvos, seja aqui, seja ali, seja por lá, em toda a face da terra. Então o que foi anunciado em Mateus 16, 18 tem o seu cumprimento em Pentecostes, conforme se lê nestes capítulos e versículos mencionados por nós. O fundamento da igreja, qual seria, né? Qual seria o fundamento da igreja? Ou qual é, para não dizer seria? Qual é o fundamento da igreja? O fundamento da igreja é a morte de Cristo. Se você ler, e eu espero que você o faça, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, bem como Efésios 5, 25, você vai perceber que realmente o fundamento da igreja é Cristo. Esse Cristo que morreu, esse Cristo que realmente ressuscitou, e esse Cristo que está vivo à direita do Pai. Então, ele é o fundamento da igreja. E isso está bem caracterizado no ensino que Paulo faz nessas duas cartas que já mencionei. Afirmamos também um fato que eu reputo de importância muito grande, e espero que vocês realmente possam concordar comigo, que não poderia haver igreja antes da morte e ressurreição de Jesus. Já pensaram nisso? Não poderia haver igreja antes, igreja formal, não poderia haver igreja antes da morte e ressurreição de Jesus. E aí vocês podem comprovar isso se realmente acompanharem a leitura de Colossenses capítulo 1, versículo 18, que a gente lê assim: ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Vejam bem essa afirmação paulina. Ele, isto é, Jesus, é a cabeça do corpo. Aí vem uma vírgula, da igreja. Ele é a cabeça do corpo. O corpo é a igreja. E ele, Jesus, é a cabeça desse corpo. Então não poderia haver igreja, como disse há pouco, antes da morte e ressurreição de Cristo. Porque ele é a cabeça de todas as coisas. Através dele vão sendo acrescentados dia a dia os que estão sendo salvos. Amigos, vocês entenderam até aqui o que a gente tem colocado diante de vocês? Há alguma dificuldade? Vocês estão tendo dificuldade? Se estiverem encontrando alguma dificuldade, procurem entrar em contato conosco, mostrando realmente onde é que vocês estão enfrentando quaisquer dificuldades. Então nós vamos encerrar esse assunto que eu estava falando sobre ele, que é a origem da igreja. Embora tenha tratado dele de maneira assim bem superficial, vocês podem realmente adentrar esse assunto de maneira muito mais direta e com maior dosagem de conteúdo, porque nós temos que realmente andar no cumprimento das nossas aulas na programação que foi pré-estabelecida. Então nós vamos depois tratar de uma outra questão relacionada com esse assunto, que é a natureza da igreja. Então espero que vocês tenham um bom estudo e nós vamos nos encontrar mais adiante. Um bom dia e Deus abençoe a todos vocês.